Oi, chefes, bom dia. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Posso começar a aula? Bom dia, pode começar sim. Beleza. Vamos lá, gente. Sou Priscila. Hoje vou falar de um outro tema, tratamento intervencionista do TEP e da hemoptise. São dois temas distintos que a gente talvez não tenha tanta familiaridade com os temas anteriores, mas vou tentar fazer um resumo para vocês. A gente vai começar falando no papel da intervenção no tratamento do TEP. Bom, como a gente sabe, o TEP agudo, ele é uma causa comum de morbimortalidade nos pacientes hospitalizados, sendo a terceira causa de morte nesse grupo. E tem diversos fatores de risco, né? Entre eles, desde condições genéticas, como mutação do fator 5 de Lyme, trombofilias, até condições adquiridas, como câncer, imobilização por tempo prolongado, trauma, cirurgia prévia, TVP prévia e estados de hipercoagulabilidade adquiridos, principalmente relacionados ao uso de anticoncepcional, síndrome nefrótica, CIVD e obesidade. O TEP ele pode ser classificado em 3 categorias: TEP simples, submaciço ou maciço. E que os diferencia? No TEP simples não tem sobrecarga cardíaca associada e também, consequentemente, não tem hipotensão. É um TEP mais tranquilo, com uma mortalidade mais baixa, menor do que 8%, e nesses casos, o tratamento só com anticoagulação é o que geralmente é feito e é suficiente. Já no TEP submaciço, associa-se, além do TEP, uma sobrecarga cardíaca à direita. A mortalidade sobe para cerca de 20%, e nesses casos pode ser que seja necessário alguma terapêutica a mais, além da anticoagulação, por exemplo, a trombólise. E no TEP maciço, quando a gente tem, além da sobrecarga cardíaca direita, hipotensão, choque hemodinâmico. A mortalidade nesse caso é bem alta, maior de 60%, e esses pacientes vão precisar de tratamento adicional além da anticoagulação. Então, a gente vai atuar principalmente nesses pacientes do grupo do TEP maciço. Só explicando um pouquinho da fisiopatogenia do TEP, a obstrução das artérias pulmonares associada à liberação de vasoconstrutores arteriais pulmonares pela maior resistência da vasculatura pulmonar, isso gera um aumento da sobrecarga cardíaca no ventrículo direito de uma forma aguda, que dá hipocinesia e dilatação do ventrículo direito, regurgitação tricúspide e uma isquemia miocárdica, pelo aumento da demanda de O2. E essa isquemia miocárdica gera um prejuízo no débito do ventrículo e, consequentemente, um choque hemodinâmico. Então, esse é o curso que o TEP pode chegar, nos casos maciços, principalmente. A morte dos pacientes com TEP maciço, então, ela é devida ao choque cardiogênico, como consequência da obstrução arterial pulmonar. E a sobrevida desses pacientes depende da rápida recanalização das artérias pulmonares e redução da resistência ao fluxo sobre a ejeção do ventrículo. O diagnóstico, como a gente já sabe, ele é feito através da angiotomografia, protocolo TEP. E se a gente quiser ver especificamente sobrecarga do ventrículo direito, aí é a ecocardiografia. Além disso, a troponina T cardíaca, ela indica se o paciente ele tem um percurso clínico pior, um prognóstico pior se for tratado apenas com anticoagulante. Então, é um recurso sobre o qual a gente pode lançar a mão para saber se entra com uma terapêutica além do anticoagulante ou não é necessário. A arteriografia pulmonar também é um exame diagnóstico, não é o que é feito inicialmente, mas ele é feito principalmente depois, pensando em tratamento. A gente faz com acesso na veia femoral comum direita, geralmente, mas pode ser feito também através do acesso transjugular à direita. Isso é útil especialmente se tiver um trombo na cava inferior ou no território ilíaco femoral. Pode ser feito, então, um acesso transjugular. É feito cateterismo seletivo do tronco da artéria pulmonar e dos seus ramos com catéter pigtail 5 French, inicialmente. E eu só queria chamar a atenção que, principalmente quando a gente está passando com fio e com catéter nas estruturas cardíacas, é muito importante fazer uma monitorização contínua com eletrocardiograma durante essa passagem, para que não tenha complicações, diminua, né, as complicações como taquicardia ventricular, perfurações vasculares, enfim. E aqui eu coloquei só eu não, acho que é um pouquinho específico, mais para o pessoal que é da intervenção mesmo, mas lembrar, né, que pelo risco de cor pulmonale,
é importante, antes da gente injetar contraste na artéria pulmonar, a gente ver se esse paciente está em hipertensão pulmonar, né? PAM maior do que 50, PA sistólica maior do que 70. Então, ficar atento a isso. E a injeção no tronco da artéria pulmonar, ela é feita com 35 ml a 20 ml por segundo. Aqui eu coloquei um exemplo da arteriografia pulmonar e essas setas indicando as falhas de enchimento, indicando onde está o trombo. Então, como eu disse, o tratamento para todos os tipos de TEP, se não houver contraindicação, é uma anticoagulação, geralmente feita com heparina endovenosa. É a terapia de escolha, então, para todas as formas de TEP, de forma inicial. A heparina, ela auxilia, acelera a atividade da antitrombina 3 e promove uma inibência imediata do crescimento do trombo. A dose inicial é de 10 a 20 mil unidades em bolos, seguida de 1.000 unidades hora por 2 a 4 horas. Em alguns pacientes, a gente pode lançar a mão, então, de fazer associado a trombólise sistêmica, então, especialmente no submaciço, se for necessário, e no maciço. Aí, a gente pode fazer com a RTPA, né, alteplase, streptokinase, uroquinase, eu coloquei aqui a dose da infusão curta de RTPA, que é 100 miligramas em 2 horas, mas existem outras opções também, a depender do que tem disponível no serviço. O papel da intervenção, então, no tratamento do TEP é uma alternativa para pacientes que têm TEP maciço e contraindicação ao uso de trombolíticos, sendo uma escolha menos invasiva do que fazer uma embolectomia cirúrgica. Então, é aquele paciente que você já entrou, né, com anticoagulação, com heparina, mas por algum motivo não pode entrar com alteplase, então a gente pode, ou uma dose alta de alteplase, como é feita de forma sistêmica, então a gente pode lançar a mão de fazer uma terapia dirigida por catéter localmente, ou de outros dispositivos para tentar fragmentar esse trombo. Então eu vou falar um pouco disso agora. Então, o papel da intervenção é quando há alto risco de sangramento, ou a terapia sistêmica com trombolítico não foi eficaz, ou quando a meta é você reduzir a dose desse fibrinolítico, desse trombolítico, a menos de 50% da dose sistêmica. Então, a gente pode fazer essa injeção via TDC, que é terapia dirigida por catéter, colocando o catéter lá na artéria pulmonar e injetando diretamente no trombo, uma terapia farmacológica local. Esse procedimento ele pode ser feito isoladamente ou associado a uma fragmentação mecânica do coágulo. Aqui é a indicação de acordo com a American College of Chest Physicians, que, então, como eu disse, o TDC, né, terapia dirigida por catéter, deve ser considerado em pacientes com TEP, associado a hipotensão, então TEP maciço, né, e que tenham contraindicações à trombólise sistêmica ou trombólise prévia mal sucedida ou choque com chance de morte antes que a trombólise sistêmica faça efeito. Só lembrando que existem algumas contraindicações da trombólise sistêmica, anticoagulação agressiva e até TDC farmacológica. Pacientes com cirurgia de grande porte ou intracraniana recente, pelo risco acentuado de hemorragia. E nesses casos, métodos mecânicos devem ser realizados sem a injeção do trombolítico local. Então, a gente tem as duas terapêuticas da RI. A TDC, terapia dirigida por catéter, trombólise dirigida por catéter, que é farmacológica. E a trombectomia percutânea mecânica, associada ou não a uma aspiração desse trombo. Então, quebrar o trombo e aspirar. No TEP maciço, pode ser feita as duas em conjunto, e no submaciço pode ser que seja necessário só a TDC. Essa é a regrinha para a maioria dos casos. Claro, a gente vai avaliar individualmente. Então, o que é a TDC? É a infusão arterial intrapulmonar de um trombolítico, que pode ser feita isoladamente ou associada a uma técnica de fragmentação mecânica do trombo. Ela tem menores taxas de complicações hemorrágicas em relação à infusão sistêmica do trombolítico. E a dose que se recomenda é de até 24 horas, é meio miligrama por hora, se um catéter bilateral, né, nos dois ramos principais pulmonares, direito e esquerdo, ou 1 miligrama se unilateral, de um modo só, no máximo por 24 horas, sempre monitorando o fibrinogênio desse paciente. Em relação à fragmentação e aspiração, a gente tem diversos dispositivos no mercado. Eu vou falar resumidamente de cada um deles. Todos eles agem de forma complementar, né, a terapia trombolítica no TEP maciço. E a ideia, então, é você ter aquele trombo central, grande, que só tem essa área de exposição para o trombolítico local agir,
e fragmentá-lo em trombos menores, que podem ou não ir para a periferia, e aí às vezes necessita inclusive de aspiração desses trombos, e dessa forma tentar melhorar a perfusão do paciente. E também expor esses trombos uma superfície maior ao trombolítico que está sendo infundido. Então, o primeiro mecanismo, que eu acho que é o mais comum aqui no Brasil, que se faz, é a fragmentação do coágulo com um catéter pigtail rotatório, técnica mais usada, como eu falei, e como a gente pode ver, é bem mecânico mesmo, entra com o pigtail até lá, até o tronco, e faz de forma mecânica mesmo, ficar empurrando e rodando esse pigtail dentro do trombo. Dessa forma, tentando fragmentá-lo e embolizá-lo distalmente, para depois, por exemplo, associar alguma aspiração. Então, vocês podem ver aqui na figura, a gente entra com o PIG e vai batendo mesmo. Outra forma que pode ser feita, adicional, é fazer a fragmentação com balão de angioplastia, de 6 a 16 milímetros de diâmetro, depende, claro, de qual local da artéria pulmonar ou seus trombos você está, de forma a fragmentar mecanicamente o trombo. A trombectomia com bomba de aspiração, aqui o exemplo é índigo da penumbra. Como a gente pode ver, aqui está o trombo, né, visto na tomo, na artéria pulmonar, e esse dispositivo, ele tem um tubinho que suga, um catéter que suga, e na ponta é como se fosse um fio com uma parte mais durinha que quebra o coágulo. Então, ele chega até lá e vai aspirando essa parte mais central. Ela avança no trombo, e essa parte aqui mais periférica, ela aspira, através de uma bomba, o trombo que foi quebrado, que foi fragmentado. Eu tinha colocado um filminho aqui, mas não rodou. Se der tempo no final da aula, eu compartilho minha tela, e aí dá para entender um pouco melhor como que funciona esse dispositivo. Outra opção é a trombectomia de aspiração eletrônica. Como que ela funciona? Ela é um pouco mais agressiva do que o penumbra da índigo, porque é uma aspiração mais potente. Tem um parafuso rotatório dentro da luz do catéter que faz um movimento em espiral que parece um motorzinho e ele vai aspirando o trombo. Aqui o exemplo que tem no mercado é o Aspirex, coloquei aqui ele chegando lá na artéria pulmonar direita. Então, como vocês podem ver, tem tipo um parafuso aqui no meio, ele que vai rodando e o trombo vai sendo aspirado. Outra opção que a gente tem é a trombectomia reolítica. Nesse caso, pode ser feito só um mecânico ou um mecânico farmacológico associados. Como que isso funciona, então? Você vai escolher se através desse dispositivo, que é o angiojet, você vai fazer um jatinho só de soro fisiológico, a alta pressão, que também promove uma fragmentação, ou se você vai fazer o jato de trombolítico direto, aí faz também uma farmacológica associada no mesmo tempo. E ele promove a fragmentação, então, através desse jato forte, associado à aspiração do conteúdo. Então, como eu disse, é o angiojet. Pelo que eu achei na literatura, de todos os dispositivos para tratamento de TEP mecânicos farmacológicos, ele é o que tem associado maior número de complicações, como bradiarritmia, hemoptise e até morte. Então, ele não é indicado para ser usado inicialmente, pelo menos. Aí aqui tinha um filminho também, se der tempo depois eu mostro. E, por fim, a trombólise dirigida por catéter assistida com ultrassom é uma trombólise farmacomecânica também, então ela age nas duas vertentes. É usado um catéter de infusão que usa energia microsônica para afrouxar e separar a fibrina que tem, e assim aumentar a permeabilidade do coágulo, ele fica mais solto. Então, isso visa encurtar o tempo de infusão do trombolítico e baixar a dose total dele, que é usada para baixo daqueles 50% que eu falei. Então, aqui como funciona o EcoSonic. O catéter, a energia microsônica e a aspiração. E uma última opção que é menos usada é a colocação de stent para tratamento de êmbolos crônicos resistentes à trombólise dirigida por catéter em pacientes com cor pulmonar. E então coloca-se um stent ao longo dos êmbolos da artéria pulmonar dos seus rins. Os resultados da literatura, em relação a isso, foi feita uma meta-análise com 594 pacientes com TEP maciço tratados com TDC associada à heparina sistêmica, e o sucesso clínico foi de 86,5%. O que é sucesso clínico nesse caso? Estabilidade hemodinâmica, resolução da hipóxia e sobrevida até alta hospitalar. Então, a gente vê que teve bons resultados. Em relação às complicações, a gente tem desde a punção, como hematomas inguinais, hemorragias não cerebrais mais leves,
Pode ter hemoptise, insuficiência renal, tamponamento cardíaco, se um trombo migrar, morte por bradiarritmia, embolização disseminal. E a maioria dessas complicações, como eu falei, ela é relacionada ao dispositivo angiogético, que tem na literatura um relato de até 20% de complicações. Está até escrito na bula dele. E nos demais, exceto o angiogete, dos outros que eu falei, PDT, ou Ecosonic, Aspirex, é bem menor a taxa de complicações, de 2,4%. Em relação aos cuidados pós-procedimento, recomenda-se anticoagulação terapêutica por 3 a 6 meses, ou até indefinidamente, se for um paciente com um fator de risco reversível, um câncer não tratado, por exemplo. E se houver contraindicações anticoagulação terapêutica por esse tempo, pode ser implantado um filtro de veia cava. Só uma pincelada aqui mesmo, porque seria um tema para outra aula, para não ficar muito extensa, eu não vou falar muito. As indicações clássicas para a gente implantar um filtro de veia cava, na veia cava inferior, né, em pacientes com TVP, chance de fazer mais TEP, né, são contraindicações ao uso do anticoagulante, complicações com anticoagulação e impossibilidade de atingir ou manter o nível terapêutico desejado com o anticoagulante. Bom, vou passar agora para a segunda parte da aula, que eu vou falar de hemoptise. Quem não prestou atenção, presta agora, porque, pelo que eu percebi, o que cai mais nas questões é a hemoptise mesmo, e também é algo que está um pouco mais próximo da nossa prática diária. Bom, a hemoptise, ela consiste na expectoração de sangue oriundo das vias aéreas baixas. 90% dos casos vai ser autolimitado, mas a gente tem que estar atento aos casos de hemoptise maciça. Qual que é a definição de hemoptise maciça? Na literatura, ela é muito variável, de acordo com o volume, variando de 100 a 1.000 ml em 24 horas, mas a maioria das referências usa 300 a 600 ml em 24 horas. Mas o que eu acho que faz mais sentido é que seja algo individual. Então, é aquela hemoptise que ameaça a perviedade da via aérea e a vida do paciente, consequentemente. Isso vai depender, óbvio, da quantidade de sangue, né, quantos ml em 24 horas, do mecanismo do paciente para depuração de sangue traqueobrônquico e da presença de comprometimento pré-existente da função pulmonar. O tratamento conservador da hemoptise maciça, ele pode ter uma mortalidade alta, de 50% a 100%, é bem alta mesmo. E essa mortalidade é por asfixia e não por hemorragia. Por isso que o tratamento conservador não é recomendado, e sim um tratamento endovascular. Uma embolização das artérias brônquicas, ele é considerado o tratamento de primeira linha de escolha para hemoptise maciça. O tratamento cirúrgico, ele também tem um papel relevante nessas hemoptises maciças, mas principalmente quando é causado por enfermidades como hidatidose pulmonar, aspergiloma. Se você não tratar a causa, ela não vai melhorar a hemoptise. Mas nesse caso, a embolização ela não está contraindicada, inclusive ela pode ser feita de forma associada para melhorar para o cirurgião operar depois. Aqui eu coloquei uma tabela com as diversas causas de hemoptise. A gente pode ver que 50% é criptogênica, seguido por doenças pulmonares, infecções das vias aéreas, no caso, como bronquite, pneumonia, abscesso pulmonar, carcinoma bronco ou metástase, então neoplasia em terceiro lugar, bronquiectasia, fibrose cística. Tem também causas iatrogênicas, como uma biópsia pulmonar, cateterização, anticoagulação e o próprio TEP também. Então, são diversas causas, mas a maioria é criptogênica. Lembrar sempre, em segundo lugar, causas infecciosas, em terceiro, o câncer. Ô, Pri. Oi, professor. Tomar cuidado quando você pega as coisas do livro. A maioria, a imensa maioria, é tuberculose, tá? O que é no Brasil. Criptogenética? Não existe, não escreve. Criptogenética é sem causa, não é. É tuberculose, depois câncer e bronquiectasia, tá bom? É tuberculose, tá? Tá. Eu tinha lido que no Brasil realmente entrava, mas eu achei que ele entrava naquela segunda causa, que seria as infecções. A maioria é tuberculose, tumor e bronquiectasia. Beleza. Tá bom. Bom, só lembrando que o suprimento pulmonar ele é feito predominantemente pelas artérias pulmonares e menos pelas artérias brônquicas, que parênteses, deu uma desconfigurada circulação sistêmica. Então, só lembrar disso, então, que a gente tem um suprimento sistêmico pelas artérias brôncas, elas são ramos da aorta,
e também um suprimento pelas artérias pulmonares. Por outro lado, em contrapartida, gente, a origem do sangramento é o contrário. 95% dos sangramentos vão ser de origem da circulação sistêmica, sendo 90% da artéria brônquica e 5% direto da aorta, com uma ruptura de fístula, ortobrônquica, aneurisma de aorta e tal. E 5% só oriundo da circulação pulmonar. Então, a gente, inicialmente, óbvio, vai procurar o causa do sangramento na circulação sistêmica, na artéria brônquica, principalmente. Diversas doenças pulmonares, seja elas agudas ou crônicas, elas estão associadas a fenômenos vasculíticos e aterotrombose arteriolar. Isso causa uma redução ou oclusão da circulação pulmonar. E como um mecanismo compensatório, ocorre uma proliferação e dilatação das artérias brônquicas para compensar esse suprimento sanguíneo. E somado a esse processo inflamatório, né, todo esse meio inflamatório, pode ocorrer o rompimento, devido à erosão causada pelo próprio agente ou pelo aumento da pressão arterial regional. Então, esse é um mecanismo pelo qual uma artéria brônquica pode romper, por exemplo. Bom, em relação à anatomia das artérias brônquicas, elas têm origem na aorta torácica descendente, nível de T5, T6, em 70% dos pacientes. Mas tem muita variação anatômica nesses casos. Elas podem ter origem na torácica interna, tronco cervical, subclávia. Eu vou mostrar para frente uma figura que mostra essas origens variantes. Em relação ao tamanho, em adultos, elas não passam de 1,5 mm de diâmetro na origem e 0,5 mm no ponto de entrada no segmento broncopulmonar. Então, se a gente vê que uma artéria brônquica está com mais de 2 milímetros no tomo, isso já sugere que ela está meio estranhona, assim, que pode ser ela causadora do sangramento, por exemplo. Então, aqui eu coloquei as origens, né, ectópicas da artéria brônquica, de onde ela pode vir, se ela não vier da aorta, subclávia, torácica interna, tronco cervical, braquicefálica, até da aorta abdominal. Só lembrando que tem bastante variante, então, se a gente não achar ela saindo lá da aorta, tem que ficar procurando esses outros anos. Isso aqui, pelo que eu vi, é algo que até cai bastante em prova, e é algo que a gente precisa saber mesmo na hora de fazer o procedimento. O mais frequente é um ramo à direita, é assim, então a gente tem aqui a aorta, né? O ramo à direita é ser um único ramo na altura da traqueia distal, e para o lado esquerdo saírem 2 ramos, um mais ou menos ao nível da carina e um logo abaixo. Vou explicar melhor aqui nos próximos slides. Então, a gente tem aqui um corte tomográfico axial da aorta, né? E a gente pode ver aqui, mais ou menos na parte anteromedial, da aorta, saindo a artéria brônquica direita, e mais ou menos na parte lateral da aorta, saindo as brônquicas esquerdas. Essa é a regra, na maioria dos casos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, da arteriografia brônquica, saindo aqui um tronco à direita, e aqui são 2 raminhos saindo à esquerda. Entretanto, gente, algo que a gente precisa saber é a classificação de Coldwell, que é o quê? Ele indica as variantes anatômicas que essa região pode ter, que também são muitas. Então, em mais ou menos 41% da população, a gente tem 2 artérias saindo à esquerda, como eu falei, e uma saindo à direita, na forma de um tronco. Então, o que a gente está contando é a emergência da aorta, não é os ramos mais distais, não. Então, 2 à esquerda e um tronco à direita. Em 40% das pessoas, eles são tipo 1. Já em 21% das pessoas, a gente tem o tipo 2, que é apenas uma artéria à esquerda e um tronco à direita. Em 21% das pessoas também, a gente tem 2 artérias à esquerda, normal, porém a gente tem um tronco à direita e mais uma artéria única à direita. E, por fim, em 10% das pessoas, mais ou menos, a gente tem uma única artéria à esquerda, um tronco à direita e mais uma única à direita. Então, é importante a gente saber essas variantes anatômicas na hora de procurar o sangramento, a origem do sangramento. Tem que lembrar também que, dependendo da localização da hemorragia que a gente viu, a gente tem que pensar que não foi só uma artéria brônquica que sangrou, ou até não foi ela. A gente tem que lembrar que, por exemplo, que na parte mais periférica, as artérias intercostais são responsáveis pelo suprimento. Aqui na parte da base pode ser a artéria frênica inferior, torácica interna.
aqui na parte mais anterior do tórax, tronco supraórtico aqui mais perto do ápice. Então, a gente até teve um caso, acho que foi na semana passada, era um sangramento abdominal, do paciente pós-operatório da gastrocirurgia, que o pessoal foi lá embolizar e estava crente, né, que ia ser algum ramo da artéria hepática, que ia ser o causador, mas depois a gente foi ver, na verdade, era uma artéria intercostal, que tinha sangrado, provavelmente na hora de colocar o dreno torácico. Então, lembrar que tem outras artérias que também suprem essas regiões. O diagnóstico, ele é feito pela angiotomografia, ele é o método inicial de escolha, pois permite avaliar a origem da hemoptise e divisão das artérias brôncas, inclusive as origens anômalas que eu comentei com vocês. A broncoscopia, ela tem uma baixa taxa de detecção da etiologia, 2,5%, 8% nos casos de hemoptise maciça, sem dar informações novas. Ela é útil para lesões endobrônquicas e etiologias centrais. E a infusão de drogas vasoativas na intenção de esclerosar os vasos e controlar a hemorragia pode ser necessário no caso da broncoscopia. A arteriografia, então, como eu mostrei aqui para vocês, a gente pode ver quais são os sinais que indicam na arteriografia de que aquela artéria é causadora pelo sangramento. A hipertrofia, mais do que 2 a 3 milímetros de diâmetro, como eu falei, ela está um pouco mais calibrosa, e a tortuosidade. A presença de shunts arteriovenosos, a presença de um blush vascular, indicando sangramento, até o extravasamento do meio de contraste, mas isso é algo um pouco mais raro, e a presença de pseudoneurisma, que também não é tão comum assim, mas se tiver, é super indicativo de que lá foi a causa do sangramento. E qual que é o papel da radiointervenção? Esse é um tratamento de primeira linha, minimamente invasivo, indicado nos casos de emergência, mesmo para pacientes não cirúrgicos, ou que tenham doença pulmonar bilateral difusa, então para controlar esse sangramento. É um procedimento que está no rol da ANS, na tabela TUS dos planos de saúde, então é super bem estabelecido. E o procedimento em si, né? Primeiro é feita uma revisão cuidadosa do angiotomo para procurar essas variantes, para ver a anatomia do paciente, um acesso pela artéria femoral direita, uma ortografia na horta ascendente e descendente, lembrando que elas estão lá no nível de T5, T6, uma cateterização seletiva, com um catéter quadro-frente, por exemplo, pode ser usado um Cobra, um Headhunter, Simons, a depender do ângulo que a gente vai querer, e avançar com um microguia e microcatéter se for mais distal, né, a embolização desejada. Em relação aos materiais indicados para fazer embolização, pelo que eu encontrei na literatura, as partículas, né, de PVA, são as mais indicadas, especialmente as maiores, mais do que 350 micra, então da verdinha, né, para cima. Por quê? Porque partículas muito pequenas, as menores que 350, elas podem atravessar as anastomoses arteriovenosas e migrar para a circulação pulmonar ou sistêmica, via shunts, né, e isso pode gerar infarto pulmonar, embolizações sistêmicas não alvo, não desejadas. Então, a gente tem que usar partículas um pouquinho maiores. O gel foam pode ser usado, mas é menos durável que o PVA. Pelo que eu achei, o uso de agentes líquidos, como cola, né, estoacril, não é recomendado pelo risco de necrose tecidual. Achei um pouco estranha essa informação, porque queria tirar dúvida com os chefes. E o uso de molas também não é recomendado de rotina, porque isso faz uma oclusão permanente, né? E aí, se tiver um novo sangramento, por exemplo, ou se não for controlado, não tem como acessar mais. Aqui é só um casinho da literatura que eu trouxe, tive uma hemorragia pulmonar, foi identificado a causa como um ramo da artéria brônquica, e foi feita a embolização com cola. E imediatamente teve um sucesso clínico com parada dessa hemoptise e melhora dos parâmetros clínicos. Em relação às complicações, como eu falei, tem a embolização não alvo, isso é feito especialmente se a gente não usa microcatéter e volta, usa muito agente embólico, usa até a partícula do tamanho errado. E o mais temido é uma embolização da artéria radicular anterior magna, conhecida também como artéria de Adam-Kiewicz, porque o que acontece? Em 5% das pessoas, ela é ramo da artéria brônquica, geralmente da direita, ela é do tronco. E a gente tem que suspeitar se a gente vê na arteriografia uma artéria muito longitudinal, na fluoroscopia. E aí, como ela é magna, né, ela é responsável pela maior parte da circulação na medula, então está até contraindicado esse procedimento pelo risco de isquemia medular mesmo. Então, aqui só lembrando dessa artéria de Adam-Kiewicz,
Ela é bem longitudinal aqui. E às vezes ela é ramo do tronco direito. Aí eu trouxe agora só, acho que são 3 questõezinhas para finalizar. Essa aqui caiu no concurso público para universidades federais. Em relação à embolização das artérias brônquicas, assinale a alternativa correta. Vou deixar vocês lerem aí. Leram? Alguém quer comentar? Alguém quer responder? Não? Vou passar então. A mais correta é a E, né, gente? Se a gente tiver uma espinal anterior à radicular de maior calibre, como eu imagino que você está falando da radicular magna, isso é até contraindicado o procedimento. Essa daqui caiu na prova de título da Sobrice, foi 2018. Com relação ao tratamento endovascular de hemoptise maciça, assinale a alternativa correta. Alguém quer responder? Essa eu fiquei um pouco na dúvida também, gente. Eu achei que a mais correta era a E, né? O gabarito ele falava isso mesmo, mas eu concordo com vocês que dá um pouquinho de dúvida. A B foi a que eu fiquei com mais dúvida mesmo, que tem que ser feita a angiotensão antes. Em relação a D, Ju, eu acredito que o erro seja que primeiro a gente faz da brônquica, né? Porque da pulmonar é muito menos comum. Então eu tinha ficado em dúvida entre a B e a E mesmo. O gabarito foi E. Essa questão... Então, volta um pouquinho. É legal. Eu que fiz essa questão. Deve ser feita quando os sinais de sangramento ativo, na imensa maioria dos casos, você não tem sangramento ativo, tá? Então, totalmente errada a primeira, você não vê. Uhum. A angiotoma, angiorressonância, então a gente não tem o sangramento ativo, né? Existem alguns trabalhos, porque às vezes é difícil, é um procedimento difícil a hemoptise, tá? Dá trabalho, demora pra caramba fazer um caso de hemoptise. Alguns trabalhos falam que talvez a angiotomografia você vai ver onde está a brônquica e tal, mas como você não tem sangramento ativo e você mostrou muito bem naquele negócio colorido lá, eu achei bem bacana aquela imagem, você acaba só um minutinho. Você acaba tendo você não adianta você fazer uma angiotoma, uma angiorressonância, tá? A presença de fístula com a broncoartéria pulmonar, muitas vezes a gente vê nela e não contraindica a embolização. Uhum. E também muito raro você ter que entrar na artéria pulmonar. Então, a D, o estudo angiográfico deve sempre incluir a brônquia pulmonar? Não, na verdade não. Quase nunca inclui a pulmonar. Por isso que está errado, entendeu? Uhum. Infarto miocárdico, AVC, dor, são as complicações principais aí da hemoptise, de embolização de hemoptise. Raras, né? Eu tinha ficado em dúvida com a B, professor, porque eu achei realmente que a angiotoma ela tinha um papel na programação do procedimento, sabe? Na Essa verdade, foi uma dúvida. Tipo, eu não pode ser saberia muito fácil. chutar. Mas a E é bem correta, Aí né? é o que está no livro, a cópia do livro. E a última questão aqui, sobre o tratamento endovascular das hemoptises. É correto afirmar? Isso, é a mesma, viu?
Então, parece que a picuinha mais cai isso aqui. Eu lembro que até caiu acho que foi na prova da USP do ano passado, uma questão disso também. Cai essa parte de anatomia das artérias pulmonares, tem que saber. Então, é justamente isso. 2 à esquerda e um tronco intercostobronco à direita. Perfeito. Aí as outras não, né? A identificação de artérias radiculares, nem fala do calibre, nem fala qual. Não é contraindicação. Não são os agentes de eleição, micromolas ou líquidos, né? Já fazer com partícula. Pelo que eu achei da B, o mais comum é intercostal. Dessas, não é a mamária. E também não, né? Nos casos de hemoptise tumoral, também não é devido à neovascularização, né? Aí é isso, essas foram as referências que eu usei. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? O pessoal pode mandar perguntas aí no nosso chat. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha. O que você usa? A minha dúvida, professora, é que falavam da cola, desculpa. Que não meio que não era para usar, mas eu achei relatos de casos diversos. A gente direto. Esse negócio do agente embolizante, eu acho que é uma coisa que você falou, mas é um pouco mais discutível, né? Mola, cola, etc. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar da embolização de hemoptise é que ele é uma coisa provisória e paliativa, tá? Então, na teoria, né, você precisa do tratamento definitivo para o paciente. Então, se o cara tem uma tuberculose com uma caverna, etc., o cara está sangrando, você vai lá, emboliza, tal, desvasculariza. Mas, lógico, se continua a caverna lá, continua a tuberculose, existe uma chance muito grande de ressangrar. Assim como no tumor também, né? Quer dizer, o tumor está lá, você embolizou, você tira o sangramento, mas a progressão do tumor, ele vai ressangrar, possivelmente, né? Então, tem que ir ou para cirurgia, ou para, sei lá, uma radioterapia externa, e etc., né? Então, a gente tem que lembrar isso, que a gente nosso tratamento não é muito definitivo na maioria das vezes. E aí, assim, a gente pode usar a partícula de PVA, eu acho que pode usar, assim, cola, tá? E pode usar mola também, não a mola sozinha, né? Porque a mola ele funciona mais ou menos igual a um tumor, mesmo quando não é tumor. Ele tem uma área de hipervascularização ali, sei lá, em volta da caverna, etc., da tuberculose. Se você só coloca a mola lá no tronco ali, na frênica, na brônquica, você acaba, aquela vascularização distal, você não tira, né? Então não adianta muito. Então, a gente faz partícula para distal, e às vezes sim, uma mola no tronco proximal, exatamente para você manter aquilo desvascularizado, porque a partícula, embora no livro ela esteja como permanente, a gente sabe que na vida real ela não é muito permanente, né? Ela acaba revascularizando. E às vezes você tem coisas muito hipervascularizadas, de fluxo muito rápido, inclusive às vezes aneurisma, né? Pseudoaneurisma de Rasmussen, lá da tuberculose, que também você pode usar cola, assim, né? Então, eu acho que isso não é uma coisa definitiva tão assim desse jeito. Acho que você pode usar as 3 coisas aí que você falou, mola, cola e partícula. Partícula geralmente é associada à mola ou só partícula. Só partícula, ela é interessante, os casos mais difíceis que tem é quando é bronquiectasia. Porque assim, quando é tumor, quando é tuberculose, você geralmente tem um foco, você tem uma área que é hipervascularização, as artérias estão mais dilatadas. Bronquiectasia, não. É um saco fazer procedimento de bronquiectasia. Porque as artérias são finas e você vai lá, emboliza, e não é um lugar só, você tem que embolizar as 2 brônquias dos 2 lados, e ele provavelmente vai recidivar em algum tempo. Daí ficaria só com a partícula mesmo. Entendi. Então isso é de caso a caso. Assim, o mais importante aí é que você tem que ter uma visualização muito boa do que você está fazendo, né?
Porque quando você injeta as coisas com pressão, no tórax, a coirrigação dos lugares, ela é muito, muito presente, né? Então, às vezes você injeta, tudo bem, você está na brônquica, mas se você injetar com uma força a mais, ela pode ir para uma intercostal, que pode ter uma Adamkiewicz. Você está lá no ápice, pode ter alguma coisa que vai para a vertebral. Se refluir para o microcatéter na horta, desce para a horta para baixo, pode parar, sei lá, na poplítea, no pé, entendeu? Na mesentérica superior, entendeu? Lugares que são complicados de ter uma embolia. Entendi. Então, ele é um procedimento mais delicado, assim, e a gente tem que ter ver muito bem para onde está indo o nosso agente embolizante, assim, ele tem que estar com uma coisa boa. E isso normalmente a gente não tem, né? Por isso que também é um procedimento, às vezes, um pouco mais chato, porque às vezes o paciente, ele já está dispineico, né? Se ele não tiver entubado, ele muitas vezes não consegue fazer a apneia, então tem algumas dificuldades de ordem prática, assim, né? Entendi. Outra dificuldade do procedimento é a gente achar a brônquica, principalmente em pacientes com aterosclerose. Então você vai passando um catéter ali na horta torácica e cheio de placa, e às vezes é bem difícil. Então não é um procedimento... É um procedimento que às vezes fica lindo, mas às vezes dá bastante trabalho, de verdade. Acho que é isso. O que mais? Deixa eu ver, o Rodolfo mandou uma questão. Na Você está falando mais alguma coisa? TB, câncer ou Rodolfo, né? Não sei por conta da lesão direta das artérias brôncas? Normalmente sim, viu, Rodolfo? Normalmente sim. Porque o que irriga a parede dos brônquios, o parênquima pulmonar, né, não o que faz a troca, a oxigenação, é a artéria brônquica. E aí, geralmente a hemoptise está vinculada à artéria brônquica em princípio, né? Lembrar que a artéria pulmonar ela tem uma pressão muito mais baixa do que a artéria, né? Do que é o sistema arterial sistêmico. Então, o sangramento, por isso que a gente sempre fala que o sangramento, na imensa maioria das vezes, é por conta da brônquica e não da pulmonar. E em relação ao TEP, professor, eu até te perguntei, né? A sua experiência é mais com o pigtail também, né? O TEP, o que acontece, né? A trombólise sistêmica, né? Ela funciona, eles fazem bastante, né? Se faz bastante trombólise sistêmica, né? RTPA sistêmico mesmo. E funciona, né, na maioria dos casos, né? Sim. Eu falei, nossa, nunca pediram pra gente. Porque funciona, porque a trombólise sistêmica funciona, né? Então, e a ideia, geralmente, é você fragmentar aquele trombo, que às vezes está num tronco, está num ramo grande da artéria pulmonar, é você fragmentar ele e ele vai para distal. Quando ele vai para distal, acaba abrindo, alguns ramos ficam fechados, outros ficam abertos, mas a questão é que o paciente melhora o parâmetro ventilatório dele, né, de oxigenação. Então, às vezes, só com catéter você consegue resolver, né? Tem todos esses devices, não dá falar qual que é o melhor, qual que é o pior, mas a verdade é assim, todos os casos que eu fiz, a gente não tinha isso à disposição e a gente fez com catéter e trombolítico mesmo, e funcionou, entendeu? Então, entendi. Talvez falta de ideia também dos solicitantes, mas é um procedimento que a gente poderia fazer mais, assim, até, eu imagino entendeu? Então, em caso refratário, essas coisas. Sim. Você falou um negócio que é interessante também, né? Tem que tomar muito cuidado a hora que a gente passa. Você falou de monitorização, né? Mas na verdade o que a gente tem que tomar cuidado é a hora que a gente passa o catéter no ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito, porque você só bater o catéter ali, você realmente pode desencadear arritmia e parada cardíaca mesmo, entendeu? Então sempre tem que ser com bastante. Sempre tudo tem que ser com gentileza, né? Mas isso daí com mais ainda, entendeu? Realmente, né? Sim, imagino que sim. Beleza. Legal, gostei da aula. Muito boa. Obrigada, professor. Muito boa.
revisão de tudo, né? Uhum. Só faltou o filtro de cava, mas ia ficar muito grande. Não. É melhor não botar. Muita coisa. Beleza, então. Mais alguém? Não, tá bom. Não. Pode encerrar aí, Priscila. Então tá, pessoal. Obrigada aí. Bom dia a todos aí. Parabéns. Boa semana.